Senhores e senhoras, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Gospel. Esse episódio é um dos episódios mais sombrios que eu já gravei aqui por causa da temática. Eu venho refletindo e estudando essa temática há alguns dias e um vídeo que eu vou colocar para a gente reagir aqui foi o vídeo que desencadeou todo esse fluxo de pensamentos e uma profecia que eu recebi do Senhor. Eu preciso que vocês fiquem até o final para vocês entenderem toda a linha de raciocínio. O Davi vai colocar o vídeo agora e é um vídeo que parece simples, mas ela faz uma pergunta no final e foi essa pergunta que eu vou desenvolver e vou acrescentar coisas. Então a gente vai falar sobre biquíni, o caso Epstein, porque a igreja brasileira é da forma que é, e a profecia, por último, que é uma profecia, mais uma profecia nesse canal sobre o Brasil. Então vamos lá, Davi, coloca o vídeo aí pra gente. Em 1946, Louis Reard criou o biquíni e deu esse nome em homenagem a uma bomba atômica porque ele metaforicamente queria causar uma explosão cultural. E naquela época nenhuma modelo profissional aceitou usar aquela peça porque todas consideravam obsceno. Então ele teve que contratar uma dançarina de cassino para fazer o trabalho. E a reação da sociedade naquela época é de que nenhuma menina de decência usaria aquilo. Mas então Hollywood entrou em ação com várias atrizes famosas como Brigitte Bardot, Ursula Andress, Rachel Welch, vendendo sexualidade através do biquíni. E funcionou, porque em poucas gerações está completamente normatizado. E aqui tá a pergunta que nós como cristãos precisamos fazer. Como que essa moda está entrando na igreja? Porque pastores e líderes não estão exortando e às vezes até disciplinando jovens que estão tentando se assimilar ao mundo dessa forma. A cultura fez uma campanha contra a modéstia, contra a vergonha da nudez, e muitos cristãos simplesmente assimilaram essa mentalidade. Depois que vocês assistirem esse vídeo, eu quero ir para um texto que eu gosto muito, que diz lá em Romanos, capítulo 14, versículo 11. Isso é o que as escrituras sagradas dizem. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim e todos afirmarão que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. O que o biquíni tem a ver com tudo isso? O biquíni nada mais é que uma das coisas que eu gosto de relatar que a propaganda fez com que a gente normalizasse, né? Então a propaganda hollywoodiana fez com que mulheres achassem completamente normal estarem praticamente nuas em público, independente da desculpa da temperatura ou do ambiente. Isso é o que a propaganda faz. E qual é a pergunta que ela faz no final do vídeo? Por que é que nós não vemos líderes religiosos, principalmente, condenando esse tipo de prática, já que a modéstia, quando a gente fala de vestimento tanto para homens quanto para mulheres nas escrituras, ela é bem clara em relação à modéstia, é a forma que nós somos, não exatamente o que fazemos, mas o que nós somos reflete naquilo que fazemos e vestimos. Então, por que o biquíni foi normalizado no meio cristão? Porque vestidos a vácuo foram normalizados no meio cristão? E é esse ponto que eu quero pegar em vocês, e foi esse ponto que eu perguntei hoje para minha esposa e ela pegou de primeira. Você sabe por que esses líderes religiosos não falam contra isso? Ou se falam com pouca ênfase? Porque eles gostam. A minha esposa tinha um vestido preto que minha esposa não gostou de vestir roupa colada, mas era aqueles vestidos tubo a vácuo. Vou até pedir pro Davi colocar uma foto aí para vocês verem. 1, 2, 3 fotos para vocês terem a ideia desse modelo de vestido. Você já viu algum líder religioso falando com veemência sobre esse tipo de roupa? Você sabe por que eles não falam? Vou te falar agora. Porque quando eles chamam você lá para cantar, eles ficam olhando você. E isso, a maioria dos líderes religiosos que não falam contra esse tipo de vestimenta é porque eles são a favor desse tipo
de comportamento, porque eles gostam de ver as irmãzinhas cantando com roupa apertada. Eles gostam de ver as jovenzinhas com vestido que na hora que eles estão lá no altar e elas sentam na frente, eles conseguem ver tudo. Você acha que não existe pastores que cometem esse tipo de atrocidade? Você acha que não existe pastores que ficam olhando as jovenzinhas? Já que ele não pode tocar porque seria um escândalo, ele não fala nada. E muitas vezes até incentiva, fala que não tem nada a ver esse tipo de roupa a vácuo. Porque ele gosta de ficar olhando as jovenzinhas. Ai, João, mas ele é casado. Ai, ele é casado há não sei tantos anos. Ai, ele tem não sei quantos filhos. É um homem de tradição na igreja. Cuidado. Um líder religioso que não fala abertamente sobre coisas que a Escritura diz como pecado é porque ele gosta daquilo. E o caso Epstein denunciou que as maiores cúpulas de poder dos Estados Unidos estavam envolvidos com pedofilia e satanismo. Eu te pergunto, quem poderia imaginar? Todas essas coisas que estão sendo descobertas, elas acontecem desde a década de 80. Tomaram muita força em 2000. As primeiras denúncias do caso Epstein aconteceram em 2005 com as primeiras vítimas já adultas, relatando os horrores que viveram naqueles lugares. Muitas pessoas se suicidaram, porque as pessoas iam lá, denunciavam. Até tem uma moça chamada Virginia que escreveu um livro sobre isso e de repente se mata. Você já parou para pensar por que muitos artistas, principalmente artistas que ficam muito famosos nos Estados Unidos, do nada tem uma fase que eles começam a se afundar em droga, começam a desleixar suas vidas e muitas vezes muitos morrem? Jimi Hendrix, Amy Winehouse, Michael Jackson, Robert Downey Jr., aquele ator que fez o Harry Potter, Justin Bieber. Já parou pra pensar por que isso acontece? A própria Britney Spears. Porque para ter acesso a esses ambientes, você precisa se sujeitar a coisas tão nojentas e tão deploráveis que a sua alma vai sendo corroída pouco a pouco. E o caso Epstein é uma prova disso. Diversas figuras gigantescas da mídia, da política mundial estão envolvidas em crimes de desmembrar criança, satanismo, canibalismo, pedofilia, estupro coletivo. Não fiquem surpresos quando essas coisas forem reveladas e mais, quando as pessoas envolvidas não forem punidas adequadamente. A maioria dessas pessoas não vão para a cadeia. A maioria dessas pessoas não terão uma punição aqui na Terra adequada. A maioria dessas pessoas seguirão governando e inventando memes racistas para tentar se esquivar desses casos, porque as denúncias do caso Epstein, elas começaram há décadas atrás. Por que o Epstein só foi preso em 2018, sendo que essas coisas começaram na década de 80? Sabe por quê? Porque todos eles fazem parte do sistema, todos eles estão envolvidos. Nenhum deles está limpo de mãos. E eu preciso que você entenda que a grande mídia e as ideologias, tanto a ideologia de direita quanto a ideologia de esquerda, eles querem sequestrar o seu pensamento crítico, fazendo que você seja um cristão falso ou uma pessoa que odeia o cristianismo. Elas não têm um meio termo. Por quê? Porque o meio termo é onde você encontra Jesus Cristo, onde você encontra a bondade. Eles precisam necessariamente que você seja falso, que a sua moralidade seja corrompida, que a sua reputação, principalmente as escondidas, ela seja duvidosa. Por quê? Porque é assim que você fica atrelado, entrelaçado pelo sistema. Essa é a única forma. Todas essas coisas que aconteceram, que estão sendo descobertas no caso Epstein, todas as celebridades, Beyoncé, Elon Musk, Donald Trump, Will Smith e todas as outras milhões de celebridades que estão envolvidas, mundial, a própria coroa da Inglaterra está envolvida em crimes de pedofilia e tráfico humano.
Você acha que essas crianças desaparecem do nada em bairros pobres? A quantidade de meninas que são sequestradas, a própria glorificação hoje da prostituição e do OnlyFans. Há uns meses atrás, tinha influenciadora divulgando uma empresa que ia levar as meninas para a Rússia para trabalhar, no final descobrindo que as meninas iam trabalhar em construção de drone. Você acha que realmente era só isso que ia acontecer? Você acha que quantas artistas chegaram ao estrelato, tiveram que participar do famoso, como a gente diz aqui no Brasil, o famoso teste de sofá? Porque você acha que muitas pessoas surtam quando chegam na fama? Às vezes a gente acha que a pessoa é maluca ou que ela endoidou, não. Não. É porque ela precisou se sujeitar e ela viu coisas que a nossa alma não está pronta para suportar. Eu preciso que vocês fiquem alertas a isso. Por quê? Porque pode demorar aqui no Brasil, mas logo um escândalo gigantesco também vai explodir aqui. Você está vendo cada dia mais escândalos envolvendo instituições financeiras, poder legislativo, executivo e judiciário, envolvendo os bancos da Faria Lima, e logo vai explodir. Assim como já tem explodido aí os relatos do Banco Master, que muitos têm ligação com a Igreja Lagoinha. Logo vai explodir um escândalo gigantesco aqui no Brasil. Um escândalo onde nós estaremos envolvendo emissoras de televisão, influenciadores digital, indústria de pornografia como OnlyFans e Privacy. E esse escândalo, ele vai ser tão grande quanto esse caso Webster, envolvendo milhões de pessoas. E principalmente envolvendo a indústria que acontece no começo do ano, que é o carnaval, onde milhares de pessoas somem, onde milhares de pessoas contraem diversos tipos de doença, onde diversas empresas de modelo vêm aqui para o Brasil à procura de meninas que queiram viver esse sonho. Agências de modelos infantil estarão envolvidos nesses esquemas. E esse esquema vai ser, como eu disse, tão grandioso como o caso Webster, envolvendo grandes eventos gospel, como Descende, Marcha para Jesus e dezenas de igrejas. E se você for perceber como são as profecias bíblicas, elas são bem diretas e elas relatam as coisas que vão acontecer. Você acha que quantas artistas precisaram fazer teste do sofá com produtores nojentos para conseguir algum momento de fama? Eu recomendo que vocês assistam a entrevista da Carol Dias no Vilela, falando de como era a época, algumas épocas que ela passou lá naquele programa Pânico, e o que muitas mulheres precisavam se sujeitar para ter alguns momentos de fama em frente às câmeras. Eu recomendo que vocês assistam esse podcast e que gravem o que eu estou dizendo. Essas coisas vão se cumprir aqui no nosso país. Vocês já estão vendo se cumprindo com a nossa casta política, que são aqueles que estão em evidência. Mas logo emissoras de TV e influenciadores vão começar a cair, não importa quanto tempo demore. O caso Webster demorou mais de 46 anos para ser exposto. Como eu disse, essas coisas aconteciam desde a década de 80 e agora em 2026 que estão sendo expostos esses documentos. Então, esse vídeo vai ser um patrimônio histórico da internet e do nosso canal, relatando algo que vai acontecer. Pode ser que aconteça quando eu tiver 60 anos, mas vai acontecer. A gente via em programas infantis na década de 90, mulheres adultas, seja por conivência ou seja por um momento de brincadeira, beijando na boca de criança. E vocês sabem do que eu tô falando. A gente vê atrizes
que faziam séries que simplesmente desaparecem. E quando aparecem em entrevistas, sempre falam que elas desapareceram porque estão cuidando da sua saúde mental. Amigos, prestem atenção. Elas precisaram vivenciar e fazer muita coisa para chegar ao estrelato, só que tem uma hora que a alma não aguenta. E muitas crianças foram vítimas dessas atrocidades. E muitas vezes essas crianças estão vivendo normalmente, porque ainda não caiu a ficha que elas viveram essas atrocidades para chegar ao estrelato. Ou você acha normal uma menina que tinha uma vida comum, de repente chega ao estrelato e depois que tá no estrelato, ela começa a fazer piercing, a cantar funk, a fazer tatuagem, viver uma vida completamente depravada do nada. Era uma menina cristã, recatada, que teve a vida assim. E digo mais, muitos pais desses artistas que foram os incentivadores, aqueles que levaram essas crianças ao matadouro para serem exploradas, entendeu? Muitos pais serão descobertos, pais de artistas e cantores mirins que a gente acha tão lindo, tão magnífico. Mas um dia vocês verão a descoberta daquilo que vai acontecer aqui nesse país. Vocês podem até achar que o que eu estou falando é loucura, ou podem até achar que o que eu estou falando é uma falsa profecia, ou por que você não fala nome, João? Porque o Senhor não me revelou isso. Mas eu estou dizendo, o que acontece aqui no Brasil é tão sujo quanto as coisas que vocês estão vendo no caso Epstein. As crianças que desaparecem aqui no Brasil não desaparecem à toa. Não desaparecem, porque aconteceu. E eu quero falar para vocês onde que é o polo disso. De desaparecimento e sequestro de crianças. A região norte e nordeste do Brasil. Todas essas coisas que eu estou falando podem parecer meio óbvias, mas o que eu estou dizendo para vocês é que quando essas coisas se desenrolarem, não fiquem preocupados, porque, como diz a Escritura, é apenas o princípio das dores. O que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: guardem as suas crianças. Não se prendam em discursos de políticos, principalmente nesse ano de 2026, que é ano de Copa, ano que vai ter eleições. Não se prendam em discursos de políticos, porque eles são os responsáveis pelas desgraças e pelas nojeiras que nós temos nesse país. Eu preciso que vocês entendam o que eu estou falando e guardem essa informação. E lembrem do texto que eu li. É isto que as Escrituras Sagradas dizem. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim, e todos afirmarão que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Agora eu vou dar um recadinho para pedófilos, estupradores e todas as pessoas que pertencem a essa casta maldita que sequestram, torturam crianças, mulheres e que saem impunes. Vocês não sairão impunes para sempre. Existe um Deus no céu que há de julgar os vivos e os mortos. E quando vocês estiverem diante do tribunal de Deus, não há ninguém que poderá salvá-los. Ninguém. Nem o dinheiro, nem todo o ouro do mundo, nem todos os seus networks, as suas influências, todas as pessoas inocentes que vocês silenciaram, estarão diante de vocês naquele dia. E Deus os julgará e os lançará no lago de fogo, e vocês serão para toda a eternidade torturados não pelo diabo, e sim pelo próprio Deus vivo. E sofrerão com vermes comendo a pele de vocês dia e noite para toda a eternidade. Você que é uma pessoa cristã, alicerce-se e viva os princípios cristãos, porque essas coisas que eu estou dizendo vão acontecer.
Assim diz o Senhor. Fiquem com Deus e muito obrigado por participarem de mais um vídeo no podcast Gospel.